Fala galera, então, esse vídeo aqui é dando um prosseguimento, né, na nossa discussão sobre Estado. O primeiro vídeo que eu fiz lá foi uma reflexão mais geral, agora a gente vai estar voltando um pouquinho mais no tempo, assim como a gente vai, enfim, vai olhar para alguns autores que são importantes na construção de uma percepção, de uma ideia do que é o Estado, de como ele funciona, mas a gente vai olhar mais para autores a partir do que a gente convencionou chamar de modernidade. A gente vai olhar hoje para um cara chamado Maquiavel, depois a gente vai olhar, enfim, né? Ou eu vou botar um material que fale sobre o que a gente também chama de contratualistas, né? São pessoas que vão falar sobre uma ideia de que existe um contrato social da população e governantes, que envolve a população e governantes, e os principais autores, né, chamados contratualistas, são Hobbes, Rousseau e Locke. Vamos lá. Maquiavel escreveu um livro chamado Príncipe, onde ele fala sobre o governo de um principado, né? Principado é uma unidade territorial governada pelo príncipe. Ele vai falar sobre como surgem os principados, por exemplo, as ações que devem ser feitas, né, para boa governança, para manutenção do controle sobre esse principado, sobre a população do principado. Então, o livro do Maquiavel, ele tem dois recortes, né? Ele vai ser uma problematização sobre as estruturas de poder, né? Sobre a formação do Estado, né? Sobre, isso também vai servir como se fosse uma espécie de manual para o governante, sobre como ele deve se comportar, né? No governo do Principado. Maquiavel, ele nasceu em 1469, morreu em 1527. Não sei se vocês já ouviram falar do termo, da palavra, né, maquiavélico, né, do adjetivo maquiavélico, que significa, enfim, a pessoa desprovida de caráter, né, a pessoa desprovida de valores, a pessoa imoral. Então, maquiavélico tem esse sentido, a gente vai entender por que maquiavélico ganha esse sentido, né, e maquiavélico é uma palavra, um adjetivo que tem origem, né, no Maquiavel. Maquiavel, ele vai estar escrevendo, né, num período de intensa transformação, que vai ser chamado de Renascimento. Se vocês pesquisarem Renascimento, as consequências do Renascimento na Itália, vocês vão encontrar muito material, enfim, não sei se vocês lembram disso, principalmente nas aulas de artes, né, que se trata muito das mudanças na questão de estética, na questão de produção artística, mas também foi um período intenso de transformação política, de transformação econômica. Aqui eu destaquei, né, enfim, estou olhando para baixo aqui para as minhas anotações, destaquei alguns pontos, né, essa grande transformação, da expansão da informação. A gente pode pensar, por exemplo, na proliferação de livros, né, e também no aumento da circulação deles, muito por conta da invenção da prensa móvel lá com Gutenberg no século XV. Uma concepção de que todo conhecimento deveria existir para ser usado, né, um avanço dos pensamentos humanistas, a decadência do feudalismo, né, o mercantilismo começando a ganhar pujança também, e também uma crise política, onde a liberdade republicana começava a ganhar força, né? Uma consequência dessas mudanças econômicas e políticas vai ser que poucos séculos depois a gente vai viver vários processos nesses países da Europa Central, digamos assim, de revolução burguesa, né? De uma mudança, de um giro de fato na forma de organização econômica e política. Então vamos lá, então esse é o período do Renascimento, várias críticas estão surgindo dali, essa coisa do todo conhecimento deveria existir para ser usado, ou então a concepção de que o Maquiavel buscava a verdade efetiva das coisas é interessante também, porque ele começa a fugir de um campo, digamos assim, ideal de como as coisas são, de como as coisas deveriam ser, e entrar para o que acontece de fato, para a crueza e de repente crueldade, né, de como as coisas se dão na realidade das pessoas, de como os governos funcionam, de como as coisas se dão de fato na vida, né? E na forma dos estados funcionarem, enfim, né? De como os governos agem. Tanto que ele vai olhar para vários exemplos de formações de principados, de diferentes formações, de atitudes que são feitas, né, para você manter o controle desse principado e assim por diante. Aqui eu estou baseado, obviamente, no livro, né, O Príncipe, mas também li um artigo interessante de um pesquisador chamado Laírton Moacir Winter, chamado A Concepção de Estado e de Poder Político em Maquiavel, que foi publicado na revista Tempo de Ciência em 2016. Eu sempre, enfim, né, eu pego a obra e tal, mas eu também gosto, por vezes, de ler, enfim, um artigo e tal de alguém que está comentando aquela obra, enfim, dizendo o que colocou, que tem de interpretação, que eu acho que
valoriza e cria um diálogo, por mais que não seja um diálogo direto, né, mas eu leio o artigo e falo, não tinha pensado nisso, ou eu discordo disso, e que me ajuda a gerar mais reflexão. O Príncipe é uma obra de 1513 e como o próprio Winter coloca, né, é uma reflexão sobre o poder político que permeia o Estado. Então, o livro O Príncipe do Maquiavel, ele tanto é uma reflexão sobre o poder político, mas também é uma espécie de manual para o governante sobre os comportamentos que ele deve ter para o controle do principado, dessa unidade territorial específica, né? Com Maquiavel que vai começar a surgir essa própria concepção de Estado, né? Que vai ser aprofundada por vários outros autores daí para frente. O Príncipe também vai ser uma inovação para o pensamento político moderno, por isso que ele é tão importante, sobre a noção de poder também, e da relação entre ética e política, né? Esse ponto da ética e da política, a gente vai ver que é uma questão muito profunda na obra do Maquiavel, né? Porque a gente vai entrar no mérito do que o governante deve fazer para manter o controle do seu principado, para manter um bom governo, e do que é permitido que ele faça, né? Então, a questão da ética entra nisso, né? A gente pode já trazer uma pergunta, uma interrogação de é permitido ao governante fazer tudo para o controle do principado, para o seu controle, o que é permitido e o que não é permitido ao governante fazer, né? Existem limites? Então a questão da ética entra muito nesse sentido, né? É permitido ao governante matar pessoas que discordam do seu governo simplesmente para impedir que hajam insurreições ou coisa do tipo? Então são alguns dilemas éticos que vão surgir, né? É permitido tudo ao governante ou existem limites da sua ação, né? E quais as consequências, inclusive, a gente pode pensar nisso também, quais as consequências de cada limite que a gente permite que seja superado, né? Então, são reflexões que nos servem até os dias de hoje, né? Vamos lá, continuando, né? Principado é uma unidade territorial. Ele vai falar de alguns tipos de principado nessa obra, Maquiavel, né? Alguns ele vai aprofundar mais do que outros. Eu destaquei dois aqui principais, né? Que são os principados hereditários, né? Os que são herdados pelos príncipes, né? Eles são transmitidos de forma hereditária, e os novos principados, né? Os que são conquistados, ou então os que são adquiridos, né? Por uma força, né? Econômica. E o Maquiavel vai ressaltar um pouco das dificuldades que se tem nos novos principados do que nos principados herdados, né? Não é difícil de se imaginar, inclusive, né, de que quando você conquista, você tem que implementar ali, né, uma nova forma, né, de organização, uma nova cadeia hierárquica, por exemplo, e quando você simplesmente herda, já existe algo que está estabelecido, né, e que vai simplesmente continuar a ser reproduzido. Vamos lá. O Winter coloca pra gente, né? Todo Estado é fundamentalmente constituído por uma correlação de forças, fundada na dicotomia que se estabelece entre o desejo de domínio e opressão por parte dos grandes ou poderosos e o desejo de liberdade por parte do povo. Ele está falando isso para colocar pra gente que o território, né? Uma unidade territorial como essa, um Estado, ele já existem tensões que estão inseridas ali dentro, né? Principalmente essa tensão do grupo que domina e do grupo que é dominado, né? Do grupo que oprime e do grupo que é oprimido, né? E que varia conforme o tempo, né? De quais são os grupos que ocupam cada posição dessa. Mas vamos lá, a ideia de que existe essa tensão e que dentro dessa tensão a tarefa do príncipe, a tarefa de quem governa, a tarefa de quem tem a responsabilidade de determinar, né, como se organiza esse principado, a tarefa seria de conservar a paz, né? De conservar, de atenuar, né, as consequências desse conflito, já não permite que esses conflitos explodam de uma forma que inclusive significaria a perda de controle do território por parte do príncipe. Então, porque falar em conservar a paz é muito relativo, né? Porque conservar a paz não necessariamente, é conservar as coisas do jeito que elas estão, né? Digamos assim. Impedir com que as coisas explodam, né? Com que os conflitos
façam com que se perca o controle sobre aquele território. É isso que isso não significa, porque quando fala de conservar a paz, pode parecer que é uma coisa de tornar a vida ali mais confortável e benéfica para todo mundo. Não é esse o caminho. E quando Maquiavel está escrevendo, né, existiam outras pessoas que escreviam sobre esse tema que Maquiavel está escrevendo, só que existia muito uma concepção de defesa, por exemplo, né, das concepções de liberdade, defesa das concepções de justiça, e de novo aquilo, né, o Maquiavel está tentando olhar para como as coisas são na prática e como as coisas devem ser operadas na prática. Está fugindo um pouco do que outros autores já tinham feito antes, de entrar num cenário meio que ideal, né, de reflexões sobre como as coisas deveriam ser de maneira ideal. Então, o Maquiavel está sendo, uma palavra de repente nova para alguns de vocês, mas pragmático, né? Pragmático no sentido de olhar para as coisas como de fato elas são e buscar criar um diálogo, né? Uma ideia de como deve ser a governança, das relações de poder e tal, a partir daquilo que elas são. Nesse sentido, é que vão vir dois conceitos que são fundamentais para entender essa obra do Maquiavel, chamado de virtude e de fortuna. Beleza? Alguns livros vão traduzir virtude como virtude, mas virtude é uma tradução também que engana um pouco, né? Então virtude vai ser a ação política do príncipe conforme a situação se apresenta. A ideia é essa. Essa forma como a situação se apresenta é a fortuna. Então a virtude é o comportamento do príncipe conforme as situações que são apresentadas para ele. A virtude, ela vai ser pautada na realidade dos fatos. Beleza? Então não existe um caminho pré-determinado. E é daí que vem um pouco da ideia do maquiavélico, né? Por quê? Porque vai ser pautar na realidade dos fatos. Se for para o Maquiavel, né? Se for preciso que morra, se for preciso que morra uma parte da população, que se haja com violência para manutenção do controle do território, do principado, né? Para manutenção da ordem que está estabelecida ali, que se faça. Beleza? Se for evitável, que se evite. Mas é você fazer o que é necessário, o que a condição te impõe, beleza? O que a fortuna te impõe, o que a necessidade trazida pelo momento específico te impõe. E é necessário você agir da maneira que for necessária. Cheio de necessário, né? É importante você agir da maneira que for necessária para você manter o controle daquela unidade territorial. Então o príncipe ele deve sempre se pautar na realidade dos fatos, tudo. E aí é que entra o dilema de ética versus política, né? Tudo é válido para se manter o poder, ou seja, um limite ético que já foi muitas vezes discutido e que é discutido até hoje, né? Ele se torna, enfim, né, escanteável, né, digamos assim, né, posto de lado, porque para a manutenção do poder não vai ter isso. Enfim, para a manutenção do poder, você tem que fazer aquilo que for necessário de ser feito. E o que é necessário de ser feito pode ser algo como pão e circo, mas também pode ser algo extremamente violento, como, enfim, sair às ruas caçando pessoas que fazem oposição, coisa do tipo. E isso coloca vários dilemas, né? Um dilema, por exemplo, vai ser a oposição entre uma autonomia da política, né, entre o que o governante pode fazer versus, né, uma moral, principalmente uma moral cristã, né, religiosa, assim como você vai ter também, não necessariamente o governante tem que ser uma pessoa enfim, que vai agir com bondade, com caridade, não, a bondade ou a maldade, ela vai ser feita conforme a necessidade imposta por aquele momento, conforme a virtude é dada conforme a fortuna, né? Conforme a ocasião se apresenta, é que as coisas vão ser determinadas, enfim, o príncipe vai ter que orientar suas ações conforme a necessidade daquele momento, né? Então é isso, né? Lembrando que, enfim, aqui a gente podia partir de vários exemplos. A maior parte dos exemplos que eu estou dando aqui são de coisas referentes ao interior do principado, né? De questionamentos e tal, ou, enfim, de tentar uma mudança dentro do próprio principado, mas a gente pode pensar também no choque, né? Eu falei aqui que existem os principados novos, né? Que são conquistados, ou seja, existe o embate entre principados, enfim, existe né, a tentativa de invasão do território, então o que eu posso fazer para manter? Então essas questões, né? Elas são
são problematizadas pelo Maquiavel, e o que está posto é isso, né? O príncipe tem que agir fazendo aquilo que é necessário, conforme as condições que se apresentam para ele. O Maquiavel, nesse sentido, né, ele é muito colocado também a questão da violência, muito colocada, né, porque a violência é um dos principais exemplos, né, de controle, né, de território, né, e fica uma coisa muito, também muitas vezes quando falam dele, de uma banalização da violência. E, enfim, ele vai colocar da violência também utilizada não por uma espécie de sadismo, né, por uma simples maldade do governante, mas a violência utilizada para a preservação do Estado, né, para a preservação do controle do governante sobre o Estado, né. Nesse sentido de controle, né, do Estado, Maquiavel vai trazer alguns apontamentos sobre religião, de como a religião pode ser importante à sobrevivência dessa unidade territorial, de como pode ser importante para a sobrevivência do Estado, porque a religião auxilia, né, numa espécie de devotamento à pátria, e também cria uma maior aderência da população àquele território. Aderência no sentido de sentir parte, né? Enfim, né? A religião tem a religião traz essa possibilidade também. A ideia também, né, de que para o povo, né, o mal menor seria se submeter ao príncipe. Isso é uma ideia também que deve ser transmitida, né? E numa frase que eu achei muito interessante, que está no artigo do Laírton, né, Laírton Winter, que eu acho que sintetiza bem, a virtude é a capacidade humana de controlar e antecipar os efeitos da fortuna. Ou seja, o príncipe agir com virtude é a sua capacidade tanto de controlar os acontecimentos, quanto de antecipar alguns acontecimentos mesmo, né? Antes de, enfim, tu enxergar o que pode acontecer e já agir para evitar com que aquilo aconteça. Então a ideia desse conceito de virtude é essa, né? Então, e essa é a relação entre virtude e fortuna. Repetindo, né? A virtude é a capacidade humana de controlar e antecipar os efeitos da fortuna. Então, agir com virtude é agir antecipando as condições que lhe serão impostas, né? Ou agindo da melhor maneira possível quando essas condições lhe são impostas. E no sentido do príncipe, no sentido do principado, esse melhor agir é agir conforme a manutenção do controle do governante sobre o seu principado, a manutenção do seu governo, a não perda de controle. E nessa ação, o que pode ser feito e o que não pode ser feito? Então, esse limite não está estabelecido e muitas vezes ele pode contrariar a moral, pode contrariar a ética, enfim, né? Por quê? Porque o que deve ser feito pode variar. E o príncipe, né, o governante, ele não pode ter o receio de agir dessa ou daquela maneira. Se for necessário agir com bondade, haja com bondade. Se for necessário agir com maldade, haja com maldade. Então, a ideia da virtude é essa, né? Você agir conforme a necessidade que lhe apresenta. Isso é uma discussão, gente, profunda, que de vira e mexe acaba retornando sobre uma discussão de ética, de moral, o que é permitido, o que não é permitido fazer. Por mais que, enfim, a intenção é boa lá no horizonte, mas tu age, por exemplo, subornando pessoas. Será que isso é ético, né? Por mais que as suas intenções no final possam, enfim, né? Estou pensando no bem-estar coletivo e eu acho que eu preciso fazer isso para que as minhas leis sejam passadas, mas e aí? E o nosso dilema moral e ético, onde é que fica, né? É só o fim que interessa? Então, esses são alguns debates que são trazidos, né? Então, até eu busquei nos exemplos, né, de perseguição a opositores, a questão de pagamento de suborno de propina, algumas questões relacionadas também, a gente pode pensar na relação entre estados, né, de diplomacia, qual é o limite, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, beleza? E esse limite, enfim, é a questão da moral e da ética que vai estar colocado frente à questão da política. E no livro do Maquiavel isso é trazido com muita força, né? E uma reflexão que nos cabe até os dias de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, espero que seja útil esse vídeo e um forte abraço a todos vocês.